Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você sabia que o acompanhante da pessoa com deficiência tem direito a desconto na passagem aérea? Uma lei mato-grossense determina que os estabelecimentos que vendem passagens aéreas divulguem amplamente esse benefício. Veja os detalhes na reportagem da TV Assembleia do Mato Grosso. Desde 2013, uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil garante um desconto mínimo de 80% na passagem aérea para os acompanhantes das pessoas com deficiência. Mas até hoje, muitos ainda não têm conhecimento desse direito. Ela cai naquela coisa da não informação e até mesmo do cerceamento do direito da pessoa. É importante o cidadão saber do seu direito, realmente dos seus direitos de cidadão, e no caso específico essa lei que trata do acompanhante de poder acompanhar a pessoa com deficiência, que ele busque isso e faça-se cumprir. O objetivo da nova lei, apresentada pelo deputado Gilmar Fabres e já sancionada pelo governador Pedro Taques, é ampliar a divulgação do direito que o acompanhante da pessoa com deficiência tem de adquirir passagens aéreas com preços especiais. A partir de agora, as empresas que comercializam bilhetes aéreos dentro do estado devem afixar cartazes em locais e tamanhos visíveis para que funcionários e consumidores saibam dessa garantia. Um avanço também a publicização nos espaços onde se comercializa, nos aeroportos, porque será onde os passageiros irão fazer os seus check-ins. No avião ele pode parar um tempinho para dar uma lida, se não for pessoa com deficiência, mas é alguém que estará informado e pode conhecer alguém com deficiência e repassar isso. A resolução da ANAC determina: a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida deve ser acompanhada sempre que viaje em maca ou incubadora, não tenha condições de compreender as instruções de segurança do voo, não consiga atender suas necessidades fisiológicas sem assistência. Nesses casos, a companhia aérea deve fornecer um acompanhante sem cobrança adicional. Ou a pessoa com deficiência pode escolher um acompanhante de sua confiança. O assento do acompanhante vai custar no máximo 20% do valor da passagem paga pela pessoa com deficiência, ou seja, o desconto é de no mínimo 80%. O secretário adjunto de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência destaca a importância desse benefício. A vida das pessoas com deficiência, na sua maioria esmagadora, são de pessoas pobres realmente, que no mal recebem um benefício de um salário mínimo. E a necessidade do acompanhante é pela sua especificidade, não é que ela é pior ou melhor que alguém. Ela é uma pessoa, mas ela tem uma necessidade e precisa ser respeitada. E o acompanhante é a necessidade real da sua intimidade, onde ela vai no banheiro, onde ela vai fazer suas necessidades fisiológicas, e aquela pessoa pode servir de apoio. Então necessita de alguém de sua extrema confiança. E tendo esse desconto, que realmente é bem ínfimo, diante daquilo que nós tínhamos e não era publicizado, mas não deixa de ser uma contribuição com a pessoa com deficiência, porque ela precisa desse acompanhante, ela precisa ter o mínimo de dignidade respeitado por todos. E nesse momento está sendo isso, esse mínimo eu acredito que está sendo respeitado. No Brasil, é comum ouvirmos a máxima de que lugar de criança é na escola. Mas uma parcela dos pais não concorda com isso e quer ter o direito de educar os filhos em casa, fora da sala de aula. O debate já chegou à Câmara dos Deputados por meio de um projeto de lei. Confira nesta reportagem da TV Câmara. Esta é uma cena que praticamente todas as pessoas já viveram ou vão viver um dia. Hoje, frequentar a escola é obrigatório, mas no futuro isso pode mudar.
A questão é polêmica. Alguns pais querem que seus filhos não sejam obrigados a frequentar este espaço, a escola. Eles defendem que os filhos sejam educados em casa, tendo como professores os próprios pais ou tutores. Uma realidade que já existe para cerca de 400 famílias que optaram pela educação domiciliar no Brasil. Uma prática ainda pouco conhecida. O problema é que a legislação classifica como evasão escolar crianças e adolescentes não matriculados. E os pais podem acabar sendo processados por abandono intelectual dos filhos. A maior polêmica é sobre o convívio social. A vivência dentro da escola ajuda na formação da personalidade? E como ocorre a socialização nas escolas? Reconhecendo que as pessoas são diferentes, né? A escola desenvolve projetos com temas que vão desde uma socialização com realidade econômica, conhecendo as diferenças que existem nos bairros onde cada um mora, da formação dos seus pais, da realidade de religiões que cada um professam, que tem que existir tolerância entre cada um dos seus colegas, com suas escolhas, com as suas formações, suas orientações familiares. E a escola vai ter sempre que ter um papel fundamental nessa formação para que eles cresçam capazes de se reconhecerem cidadãos críticos, com direitos e obrigações. O presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar discorda. Ele diz que a socialização feita nas escolas é ruim. Ela é pobre, diz a pedagogia, porque o aluno tem 10, 15 minutos para se socializar e ele se socializa com crianças ou adolescentes da mesma idade, da mesma faixa etária, da mesma classe social, cultural e econômica. Essa é uma socialização paupérrima, que não agrega nada. Mike Donnelly, diretor internacional da Homeschool Legal, uma entidade norte-americana que apoia a educação domiciliar, diz que, se for aprovada, essa modalidade não representará mais que 5% dos estudantes, como já ocorre nos países onde a prática é permitida. Ele defendeu que os pais tenham liberdade para decidir sobre a vida dos filhos. There's a lot of research that shows that home education is very effective academically and socially. Existe muita pesquisa que demonstra como a educação domiciliar é eficaz, tanto na aprendizagem quanto no nível social. Most countries permit homeschooling pretty freely. Russia, the United Kingdom, South Africa, Canada, Japan, Australia, France, many countries. Muitos países permitem livremente a educação domiciliar. A Rússia, o Reino Unido, a França, a Austrália, a África do Sul, Japão. A Câmara já rejeitou no passado um projeto que autorizava o ensino domiciliar. Mas um outro projeto foi apresentado e o tema voltou a ser debatido pelos parlamentares. A proposta é analisada pela Comissão de Educação. O deputado Chico Alencar acha que as crianças não podem ser proibidas de ter convívio social. Tem aspectos muito interessantes dessa educação alternativa. Agora, não dá, a gente não pode viver fora do mundo, numa comunidade à parte, porque depois a criança vai se tornar adolescente, jovem, e vai ter aquele choque com o mundo real e dominante. A deputada Dorinha Seabra Rezende é a relatora de um projeto em debate na Câmara. Ela defendeu em seu texto o direito dos pais de não enviarem os filhos à escola, desde que eles respeitem algumas regras. Essa criança ou esse jovem vai ter que estar matriculado numa escola, ele tem que fazer os exames nacionais, aqueles obrigatórios que todo brasileiro faz para garantir que ele está aprendendo. Então tem os exames, se tem o IDEB, né, que é o Prova Brasil, se tem o Enem, se o Estado realiza um exame de avaliação ao final de cada ano para ver o que os seus alunos estão aprendendo, esse aluno vai participar. Presos poderão ser obrigados a ressarcir o governo pelo gasto com a permanência deles nos presídios. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e divide especialistas. Você vê agora os detalhes nesta reportagem da TV Senado. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, depois dos Estados Unidos e da China, seguido pela Rússia. São mais de 726 mil presos. Um preso custa, em média, R$ 1.500 por mês à administração pública, de acordo com dados do Grupo de Estudos Carcerários Aplicados da Universidade de São Paulo. Isso sem falar nos casos dos presídios federais, onde esse valor pode triplicar. O projeto torna mais rígida a lei de execução penal
para determinar a cada preso contribuir obrigatoriamente no pagamento das despesas durante o cumprimento da pena. Se não tiver recursos próprios, ele deverá trabalhar para arcar com os gastos. Atualmente, a lei diz que o ressarcimento ao Estado deve ser feito quando possível. O sistema carcerário no Brasil, ele está falido, né? E se você for colocar o preço que cada presidiário custa ao contribuinte, é 10 vezes mais do que o custo de um aluno do ensino médio. E há uma ociosidade. O preso fica ali 24 horas praticamente sem fazer nada. O consultor legislativo que participou da elaboração do projeto com o senador explica que a legislação existente já obriga o trabalho de presidiários, mas que na prática isso não ocorre. Cerca de 15% do trabalho. Então o Estado não está conseguindo ofertar trabalho para o preso. Porque o trabalho ele é bom para o preso e é bom para a sociedade. Os dois lados ganham, né? Porque o preso trabalhando, a cada 3 dias de trabalho, ele corta um dia de pena, é a remissão. Agora, o Estado não está conseguindo fazer isso, né? O Estado não consegue oferecer oficinas de trabalho. Nós temos presídios no Brasil superlotados, insuficientes, falta vaga. Então, é mais um problema de execução do que de legislação. Uma consulta pública disponível no portal E-Cidadania no site do Senado, criado para estimular a participação dos cidadãos, mostra muita gente favorável à medida. É uma votação bastante expressiva, um número relevante, foram mais de 44 mil pessoas que votaram. Desses mais 44 mil, 43 mil são favoráveis ao projeto. E comparado com outros projetos que estão no Senado, com todos os outros projetos que estão no Senado, esse é um projeto bastante aprovado, né, com um índice de aprovação de mais de 97%. Mas advogados criminalistas e estudiosos do tema se manifestam contra o projeto. É uma medida inconstitucional porque trata desigualmente os presos, ou seja, o preso que não tem recursos, o preso pobre, ele não terá as mesmas condições de cumprimento de pena dos outros presos que podem arcar com os custos. Não há vaga para todos os presos, ou seja, muitos presos querem poder trabalhar, mas eles não conseguem, porque não tem trabalho para todos. No quadro Vitrine de hoje você vai conhecer o Passeio Público do Rio de Janeiro. Recentemente restaurado, ele esconde belezas arquitetônicas e se tornou opção de descanso e de lazer para os cariocas. Saiba mais sobre a história do passeio público nesta reportagem da TV Assembleia do Rio de Janeiro. Em meio a uma das áreas mais movimentadas do Rio de Janeiro, está um pedacinho da cidade que carrega um pouco da história da capital como um todo e também dessa região. Eu falo do primeiro parque público das Américas, que é desconhecido até de alguns cariocas. Eu mesma estou entrando no passeio público pela primeira vez e convido você a conhecer comigo o parque que mudou a cara do Rio de Janeiro no século XVIII. Vamos lá? Este poderia ser apenas mais um jardim, mas seus corredores cobertos de verde descortinam uma história que talvez o coloque na posição de mais importante do Brasil. Esses caminhos contam a trajetória de um Rio de Janeiro ainda colonial, que rapidamente se transformou em império e depois em república. Espremido entre a Lapa e a Cinelândia, aquele que é o primeiro parque público do Brasil e das Américas, ocupa mais de 33 mil metros quadrados. O passeio foi parte importante de um processo de transformação de um Rio de Janeiro com outros ares. Que Rio de Janeiro era esse que precisou de um passeio público? Como é que foi a criação desse parque aqui na nossa cidade?
O passeio foi criado com uma vontade de um vice-rei e uma circunstância que aqui era uma lagoa. Então, havia necessidade de se tirar essa água insalubre que existia nesse espaço da cidade, porque incomodava as pessoas, porque todo o lixo, tudo aquilo que era deslocado pelos habitantes, vinha para esse espaço. O primeiro aterro foi feito aqui no passeio público, foi aterrada a Lagoa do Boqueirão, que era para fazer com que a sociedade da época viesse a ter um espaço público que ainda não existia no Rio de Janeiro. Um projeto e uma área verde implantada. A responsabilidade de trazer para o Rio de Janeiro os ares europeus ficou com Valentim da Fonseca e Silva. Conhecido como Mestre Valentim, ele era um dos maiores artistas do período colonial brasileiro. O Brasil tem muito pouca memória e o passeio público é um dos que guardam mais a memória de um espaço público do período colonial. Eu citei aqui 2 ou 3 vezes o Mestre Valentim, que todo mundo ouviu falar, mas todo mundo reconhece muito o Aleijadinho de Minas como grande artista barroco. E o Rio de Janeiro teve o seu grande artista barroco pouco conhecido pelos cariocas. E o passeio é esse espaço que mostra, numa área pública, o valor desse artista carioca. O traçado criado por Mestre Valentim priorizava um jardim de desenho em estilo francês, plano e com linhas retas, muros e grades de ferro. Após séculos de um Rio de Janeiro em constante transformação, o jardim projetado por Valentim passou por inúmeras mudanças. O belo portão de entrada, de ferro ornamentado em estilo rococó, tem o toque do medalhão de bronze que exibe a imagem de Dona Maria I. É uma das poucas e belas referências à Rainha de Portugal, que morreu no Rio de Janeiro em 1816. Outra obra do Mestre Valentim que chama a atenção são as pirâmides, esculpidas em granito em 1806. Ele fez o portão e a fonte do Jacaré, depois fez outras obras e retorna ao parque para fazer essas 2 pirâmides. A pirâmide tem uma simbologia muito importante porque ela traz a energia e coloca na terra. São pedras maciças em que foram cortadas na posição certinhas, simétrica, com uma perfeição que até hoje espanta quem chega aqui e vê-las nessa situação. Mas talvez o maior destaque do passeio seja mesmo o chafariz dos jacarés. O tempo e as depredações fizeram o monumento mudar bastante. Sobre as pedras se encontravam aves que jorravam água pelos bicos. Os jacarés entrelaçados lançavam água pela boca para um grande tanque. Completava o conjunto um coqueiro de ferro. Feita de peças de bronze, a escultura também recebe o nome de Fonte dos Amores. Essa parte aqui onde a gente está era considerada uma das mais importantes do passeio público na época da inauguração, porque o público, além de vir para passear, conhecer o parque, aproveitar, ainda tinha uma vista privilegiada. Logo depois aqui dessa grade, a gente tinha a Baía de Guanabara. Fica até difícil para a gente que vive no Rio de Janeiro em 2018 acreditar que o mar chegava tão pertinho daqui. O terraço que o carioca perdeu para os constantes aterros está vivo nestas imagens do acervo da Biblioteca Nacional. Nesta foto de 1921, centenas de cariocas, em um Rio de Janeiro elegante, se surpreendem com a ressaca no terraço do passeio. O passeio que conhecemos hoje carrega traços de Mestre Valentim, mas não é mais aquele idealizado por ele. Em 1861, o espaço foi modificado pelo paisagista francês François-Marie Glasiou. A gente está sentado aqui num dos cantos criados por Glasiou, que é um recanto que ele deu o nome de rocaires, que são essas coisas imitando a natureza.
pedras que não são verdadeiras. Aqui não existia pedra, isso aqui era uma lagoa. Aqui não existia lago, porque era uma lagoa, isso tudo foi criado. E você vê que nesse período todo, a cidade até hoje reconhece o valor do passeio público, reconhece que ele tem uma importância muito grande na cidade e é o primeiro parque que nós temos com essas obras de arte. Imagine, em 1783, os jacarés que ainda estão lá. Então eu acho esse recanto muito gostoso, porque nós temos a árvore que foi plantada por uma entranhada no meio de um trabalho artístico de Rocaille. Quis fazer parte de tudo Hoje isso, né? ela está em crescimento, tempo, está tudo aqui marcado nesse cantinho. Paisagista, Glasiu também trouxe muito da flora presente no passeio público. Além das plantas nativas, a beleza de uma árvore exótica, o imponente e esplêndido baobá. A árvore com tronco mais grosso do mundo, o baobá é uma das plantas mais fascinantes do planeta. Originário de Madagascar, no continente africano, o caule do baobá pode chegar a 20 metros de diâmetro e armazenar até 120 mil litros de água. Ameaçada de extinção, tem seu espaço preservado no passeio público. De concorrido ponto de encontro carioca, passando pelo abandono e fechamento, o passeio foi reaberto em junho de 2017, depois de 5 meses de reformas. O que foi ajustado aqui dentro? Parte da vegetação foi replantada, a forração também foi refeita, foi feita a limpeza das galerias e limpeza do lago que estava assoreado naquele momento. Então foram só ajustes dentro da estrutura do parque. A questão mais que eu vejo assim como fundamental é a conservação. Esse é um trabalho que um parque histórico exige. Se ele não tiver uma conservação constante e a população não se sentir segura nele, ele vai entrar novamente num outro processo de degradação. Então, a questão é você manter essas duas coisas afiadas. A conservação do espaço e a segurança para o cidadão. Quando isso falha, o parque novamente entra nele. Por isso que é importante você mostrar o valor dessas obras, desses espaços, porque aí a população é que tem que cobrar, né? É a população que tem que perceber a importância dele. Entre mudanças sociais, o passeio sofreu muitas alterações, mas permanece vivo. Mesmo que não seja mais o disputado ponto de encontro de outrora, vai se ajustando aos novos contornos da cidade. No meio do centro do Rio de Janeiro, o prazer contemplativo foi se transformando. Hoje é o respirar ar puro no meio do expediente, é o descanso na hora do almoço. E também, por que não, restaurante ao ar livre. E mesmo que de alguma forma ainda passe despercebido por muitos, ele sempre será mais que um jardim. O passeio está aberto aos visitantes gratuitamente, de 9 da manhã às 17 horas e no verão até às 18 horas. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!